que essa canção me chamou a atenção? Essa, como aquela que o Simar cantou antes, como aquela que você lembrou, Roger? Me rendo aos teus pés, venho. Essa foi a canção. O que tem de especial nessa canção? Para mim ela tem uma frase assim, muito curiosa. Qual é? É a frase que diz: me rendo a ti. Me rendo. Por quê? Porque rendição é uma palavra militar. Ela acontece, a rendição acontece quando duas pessoas estão em guerra, dois países em guerra, duas nações, e uma reconhece que a outra é superior, que a outra força é maior, e aí se rende. A rendição não é o armistício que a gente conhece, aquela, como assinaram na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha assinou. Não é uma trégua, não é um tempo para você ir em busca da paz. Armistício é aquele tempinho que você, vamos fazer aqui uma trégua. Rendição não é trégua. Rendição é quando alguém de fato baixa as armas e diz: não luto mais. Eu reconheço que você é superior, reconheço que você é maior e eu me rendo. Então a rendição é uma palavra forte. Agora, por que nós usamos tantas vezes em tantas canções essa palavra? Me rendo, eu me rendo a ti. Recentemente tinha uma canção que a gente cantava: oh, eis-me aqui, rendido estou. Parece que essas canções nossas de adoração sempre traz no bojo a rendição, como essa que eu ouvi da Marcela Gândara. Eu acho que a cantora é Marcela Gândara e mais alguém que eu não me lembro. Está na voz de mulher. O CD, qual é o nome do CD? Ela canta no CD de uma outra pessoa. Isso é uma canção muito bonita, está em espanhol. Eu ouvi ela que falou assim: venimos hoje rendidos a ti. Não existem mais motivos, Senhor. Hoje nos rendemos. A versão original diz: venimos hoje rendidos a ti. Nós viemos hoje aqui rendidos a ti. A única razão da nossa adoração és tu. E por que isso me chama sempre a atenção, irmãos? Porque nós dizemos que somos amigos de Deus. Somos filhos, discípulos de Deus, de Jesus. E como é que a gente então se rende para Ele? Por que a gente baixa as armas para Ele se a gente é amigo dele? Isso não seria possível, não sei se você me entende. Como é que você ama alguém e daqui a pouco está lutando contra essa pessoa? Como é que é isso? E bem outro dia eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto. Por que nós, como amigos de Deus, temos a necessidade de nos render a Deus? Parar de lutar contra Deus. Contra Deus. Porque a rendição nossa é exatamente essa. É a hora que a gente para de lutar contra. É a hora que a gente, de verdade, se rende a Ele completamente, plenamente, absolutamente, finalmente. Não tem mais por que lutar. Não existem mais motivos, que a canção diz. Não existem mais motivos, Senhor. Hoje, nós nos rendemos a Ti. Eu escrevi um texto há algum tempo atrás, e o título que eu coloquei é assim: os inimigos estão entre nós, ou andam entre nós. Lembra? Andam ou estão? Acho que estão, né? Se eu disser assim: os inimigos estão entre nós, na cabeça de muita gente soa como uma visão de demônios, Os demônios estão entre nós. Tem até gente que vê muito demônio, vê até mais demônio que anjo, Eu estou acostumado a estar em reunião que sempre tem irmão que vê 200 demônios e não vê um anjo. Falei: cara, tu não viu nem um anjinho, cara? Tudo só vê demônio, cara. É uma visão de demônio, parece que e só vê, e tem uma visão assim. Fechou o olho, está vendo demônio, negócio impressionante. Parou para orar, vê demônio. Mas, se a gente fala assim, os inimigos andam entre nós, ou estão entre nós, embora muita gente pense que a ideia do texto era falar sobre esse inimigo que anda, eu não estava me referindo necessariamente a estes inimigos. Na verdade, eu estava me referindo a outros inimigos, que talvez fossem nossos amigos.
nossos até melhores amigos. Nós podemos ter muitos bons amigos no meio da igreja que são inimigos. Mas que confusão é essa, Fruco? Bem, a confusão ela fica clara se a gente ler o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia aí. E os irmãos que dão cola lá atrás. Dá cola para quem não traz Bíblia, né? Aí você dá cola de Filipenses 3,17. E Filipenses 3,17, Paulo diz assim: sede meus imitadores, irmãos, sede meus imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, muitos, não são poucos, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos. Inimigos de quê? Da cruz de Cristo. Não são nossos inimigos. São inimigos da cruz de Cristo. E no caso aqui, dos Filipenses, ele diz, o destino deles é a perdição. Difícil, né, para o apóstolo da graça. O apóstolo da graça falar que o destino deles é a perdição. Imagina, rapaz, como é que é? Parece tão contraditório com a graça que a gente entende hoje, né? Ou pelo menos que a gente entende, mas que se fala, que se prega, né? É o destino deles a perdição. Ele diz também assim: o Deus deles é o ventre. E embora eu já ouvi alguns comentários sobre essa frase, essa declaração de Paulo, mas a coisa mais certa aqui é que ele está se referindo à glutonaria, ao pecado da comilança mesmo. Porque eles eram romanos. E os romanos desenvolveram bem esse pecado. Eles gostavam tanto de comer, que algumas vezes eles comiam, botavam o dedo na goela para botar para fora para comer de novo. Né? A barriga está cheia, esvazia para encher novamente. Então, eles desenvolveram o pecado da glutonaria. São glutões assim, intensos. Né? E é um pecado engraçado, difícil da gente tratar ele. E eu não me lembro, ao longo desses anos todos que eu estou na igreja, pastoreando, e a gente já disciplinou muita gente, já repreendeu muitos irmãos por vários pecados, eu não me lembro de ter tratado nenhuma vez com esse pecado, glutonaria. Parece que glutonaria no meio da igreja é até um motivo de brincadeira. Pô, fulano come pra caramba, né, cara? Tem gente que quando conta com maior alegria. Meu irmão, não é mole não, matei um boi hoje. Comi igual um padre, não sei nem porque bota o padre no meio do rolo. Comi igual um padre, meu irmão, arrebentei. E alguns pensam que isso é pecado de gordinho, você está enganado. Tem magrinho que não é mole não, meu irmão. Tem magrinho que é indigesto, cara. Come. E o pessoal, tá vendo? A gente até acha graça. A gente acha engraçado. Porque a gente acha que é uma coisa engraçada. Os garçons no Rio dizem assim, que não gostam de trabalhar para crente. Por quê, cara? Porque crente não bebe, mas come, que não acaba. Come muito. Diz que nas nossas festas nós somos exagerados na comida. Eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu, só eu que ouço essas histórias, mas Paulo está aqui repreendendo, triste, chorando, e dizendo que eles têm um Deus, e o Deus deles é o ventre. Não é o Senhor, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Eu já tentei entender esse texto, essa frase, essa outra declaração de Paulo, eu só consigo chegar a uma conclusão. Quando é que a infâmia se torna glória? É quando você acha que a tua infâmia é algo que te exalta, que te torna visível. Né? Eu lembro do meu tempo de bebum, que a gente disputava quem bebia mais. Tem desgraça pior que essa? Ora, mas até desmaiar, até cair. É uma glória que é uma infâmia. Você se gloria naquilo que, na verdade, é uma vergonha. Você devia estar triste com isso. Você devia estar achando esse negócio feio, mas acha legal, acha lindo, maravilhoso, né? Forte. Eu bebo porque eu sou forte, eu aguento. Né? Aí fica se estribando nessas coisas. Então, Paulo usa essa declaração e ele termina dizendo o seguinte, ele diz assim, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
Eles são assim, desse jeito, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Acho que a palavra no grego aqui é frosmeu. É quando você tem uma avaliação a partir de você mesmo. Ou seja, você não pode pensar nada além do que você concebe. Você não consegue, não pode pensar nada além do que você mesmo concebe. Então, é a partir dessa visão terrena que você avalia as coisas. É a partir dessa visão terrena que você vive. A tua vida, o teu estilo de vida, é isso que Paulo está dizendo, é a partir de uma visão terrena. Você não tem nenhuma perspectiva depois da morte. Você não pensa em nada além da morte. Tudo que você pensa, tudo que você espera é dessa vida. E tão se preocupa tanto com isso, tanto com essa vida, tanto com as coisas que estão aqui, que a tua perspectiva de vida, teu estilo de vida gira em torno das coisas terrenas. Das coisas terrenas. Não tem nenhuma aspiração depois da morte. Não pensa nem o que vai ser depois. Entendeu? Eu conversava com o Mitian esses dias, e dizia que tinha uma velhinha lá na congregação, que alguém dizia assim, se prepare para encontrar com a morte. E ela dizia, eu não vou encontrar com a morte, não, eu vou encontrar com Jesus. Quem vai se encontrar com a morte? Diz que quem está em Cristo, de fato, não morre, né? Fecha o olho e está lá do outro lado. Paulo disse que ele seria o mais miserável de todos os homens se ele tão somente esperasse nessa vida. Se a esperança dele, minha esperança se resume a essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Mas quando você vê alguém que só concebe o que essa vida dá, desenvolve um estilo de vida terrenal. E aí, focado nos prazeres, focado em tudo que tem direito dentro desse contexto chamado vida aí, de sei lá quantos anos que alguém consegue viver, o que nós vamos viver, que eu e você vamos viver, mas a nossa infelicidade, ela se resume no fato de que muitas vezes a gente só consegue ver o que é da terra. Da terra. O entendimento desse texto me levou para outro texto, muito parecido. Qual foi o outro texto? Um texto que eu te confesso que eu não entendi ele bem, não. O dia que eu entendi o que Paulo estava falando aqui aos Filipenses, um outro texto me abriu. Qual era? Foi a primeira vez que Jesus usou a palavra igreja. Mateus 16, ele, pela primeira vez, fala sobre a igreja, né? Quando Pedro tem uma revelação sobre ele tremenda, e ele também fala quem é Pedro. Pedro tem uma luz de quem é Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus fala quem é você, quem é Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E contra ela as portas do inferno não vão prevalecer, você deve estar lembrado disso, primeira vez que aparece a palavra igreja, e diz a palavra, a Bíblia diz, no versículo 21 do capítulo 16, que desde esse tempo, ou seja, desde que Pedro e os apóstolos entenderam, tiveram essa revelação, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário o quê? Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, difícil também de entender essa cena, né? Pedro é muito ousado, esse camarada, não é mole. Começou a reprová-lo, chamou Jesus num cantinho. Você consegue imaginar Pedro, cara? Muito cara dura, né? Chamou Jesus num cantinho e começou a dar um sabão a Jesus. Falei, que nada, que isso? Que isso? Que baixo astral é esse? Vou levantar a moral, que isso? Isola. Nenhum mal vai te acontecer. Que isso? Pense positivo. Que negócio é esse, cara? Levanta ele, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Ele falou assim, nenhum mal, tem compaixão de ti. Ele falou assim, tem compaixão de ti. Que no fundo, não era tem compaixão de ti. No fundo, tem compaixão de nós, de mim, porque eu estou contigo. Se algo te acontecer, acontece a mim também. Se algo ruim vai passar contigo, vai passar comigo também, eu sou teu discípulo. Está embutido aqui, né? Tem compaixão de ti, Senhor. Eu chamo de Senhor, né? Para ficar bonito.
Isso de modo algum te acontecerá. E aí Jesus, voltando-se, a minha Bíblia, eu sublinhei assim, disse a Pedro. Embora a frase é forte, ele não falou com nenhum demônio, nenhum espírito. Ele falou com Pedro. E o que ele falou com Pedro, Franco? Ele falou, arreda Satanás. Arreda Satanás. Mas Franco, ele chamou Pedro de Satanás? Não, Satanás aqui, na verdade, a palavra no original é inimigo mesmo. Ele falou, arreda inimigo. Como o diabo já leva o título maior de ser o inimigo, a tradução Satanás é tranquila, é Satanás, se aplica. Porque uma outra palavra para diabo usada na Bíblia é diabolô. E algumas vezes o diabolô você encontra em outros textos da Bíblia que não se refere ao diabo. Por exemplo, eu falava semana passada com as santas irmãs lá, nada a ver porque é o mês das mulheres, né? É o Dia Internacional das Mulheres. Eu até descobri porque que as mulheres têm um dia internacional só para elas. Essa semana eu dormi com 2 irmãos assim ao meu lado. Era motosserra a noite inteira. E eu falei, meu Deus do céu, uma mulher que aguenta um negócio desse tem que ganhar um troféu, pá. Tem que ganhar um prêmio. Que é isso? Mas voltando para o tema central. O que é isso, irmão? Ficou encabulado porque... Eu dizia às mulheres que a palavra caluniadora, quando Paulo escreve a Tito, para as mais velhas ensinar as mais novas, ele diz assim, que elas não sejam caluniadoras. A palavra ali é diabolo. Diabo. E a palavra que Jesus usou aqui é Satanás, arreda inimigo. Agora, Jesus diz uma coisa muito interessante aqui, que lembrou Paulo aos Filipenses, por isso que eu associei o texto, que diz assim, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra aqui também é frosmeu, ou seja, você não consegue ver nada além do terreno, do terrenal. Você só cogita das coisas dos homens. Você não consegue pensar nas coisas de Deus. Pedro, naquele momento, ele era limitado mesmo, limitado como um homem. Você se lembra da história? Daqui a pouco ele vai negar Jesus, não apenas 1, 2, 3 vezes ele nega Jesus, antes que o galo cante, né? Disse Jesus. Mas ele declarava amor eterno, disse que ia morrer com Jesus, estou pronto para tudo, vou contigo. Então tu vê a limitação do homem, uma visão totalmente terrena. E aqui, olha que coisa engraçada, irmãos. Pedro é discípulo de Jesus. Os filipenses faziam parte da igreja de Jesus, mas eram inimigos. Naquele momento, se tornou inimigo. Você conhece um cara, uma mulher, normalmente é homem que faz isso, é mais homem que mulher, amigo do Evangelho? Conhece aquele cara amigo do Evangelho? Aquele cara que leva a esposa, leva o filho, dá oferta. Tinha um caso desse lá, muito interessante. O cara, inclusive, ele gostava de dar oferta para música, ali, equipou os irmãos. Isso é legal. Mas o que aquele cara era? Amigo do Evangelho. Agora, inimigo da cruz. Porque o nosso problema não é nem com Jesus, nem com a igreja. Às vezes a igreja é o melhor lugar do mundo. Às vezes, quem não quer estar no melhor lugar do mundo? Pô, que lugar, que ambiente maravilhoso. É aqui que eu quero estar. Eu conheço várias pessoas que amam a igreja. Inclusive, sabe que é o melhor lugar para estar mesmo. Curte, dá segurança para a família. Não, aqui eu sei que é coisa séria. Segurança. Mas quando o assunto é cruz, quando é a hora de apresentar o evangelho real, o cara recua. Dá um tempo, esfria, desconversa, ou então balança a cabeça concordando, não é mesmo verdade, não é. Mas você sabe que não vai sair dali, vai seguir a semana do mesmo jeito, sem se arrepender, sem tomar a cruz dele para seguir Jesus de fato. Nós, irmãos, fomos chamados para seguirmos Jesus. Nós fomos chamados, todos nós. Quem foi chamado para seguir Jesus? Nós dizemos assim, eu estou discipulando fulano, estou discipulando Beltrano, mas na verdade o discipulado, o que é o discipulado? O discipulado é a cooperação com o discípulo de Jesus.
Não é meu discípulo, é discípulo de Jesus que está comigo. O meu trabalho é cooperar no crescimento espiritual dele. O trabalho do discipulador, irmãos, é fazer com que o discípulo se torne cada vez mais dependente de Jesus, mais parecido com Jesus, mais obediente a Deus. Por quê? Porque o filho obedece o pai. O filho faz a obra do pai. Jesus uma vez chamou os fariseus de filho do diabo. Vocês são filhos do diabo. Os caras não gostaram, obviamente, né? Mas que é isso? Não, você é filho do diabo porque vocês fazem a obra do vosso pai. Quando Jesus nos ensina a vontade de Deus, quando ele ensina lá a vontade de Deus sobre os que vos perseguem, o que fazer com os que perseguem? Ora por ele. Ah, estão falando mal de mim. Fala bem dele. Bendiz aquele que vos maldiz. Não é assim que ele diz? Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Quando Jesus ensina, tu pensa que ele está ensinando o quê? É uma religião? Nada, mano. Que mané religião? Acorda. Ele está ensinando a gente a ser filho de Deus. Porque Deus age assim. Deus é assim. Então, porque Deus é assim, é natural que os filhos também sejam assim. Quando alguém vem te discipulando, te corrigindo, te confrontando, te apresentando a cruz, é porque essa pessoa espera que você seja filho de Deus, parecido com Deus, com a mesma disposição do coração do Pai. Quantos me entendem? O problema nosso é a cruz. Mas não tem problema com Jesus. Na verdade, quer muito bem. Ama Jesus, canta para Jesus, levanta a mão, bate palma. Faz o que a gente quer. Tudo que nos afeta, mano, é aquilo que nos confronta profundamente. É aquilo que não se parece com Jesus, que tem que ser arrancado de nós. Aí dói. Dói em todo mundo. É fácil falar bem de quem está falando mal de você? É fácil? Fulano, você está sabendo que fulano está descendo a língua em você? A primeira reação nossa é dizer, mas também fulano fala isso por quê? Devolver o mesmo veneno. E aquela pessoa que nos trouxe o veneno da primeira, naturalmente ela faz o quê? Volta com o nosso veneninho e acaba envenenando a outra também, né? Porque é o sétimo pecado de Provérbios. É aquilo que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre irmãos. As pessoas nos separam assim. Fala de você, fulano está falando isso de você. Pô, aquele cabeção está falando de mim? Quando você destila o veneno, ele recolhe o veneninho, volta lá, cara, tu não sabe o que estão falando de você. E, pluf, aí fica aquela intriga, aquele jogo de intriga, aquela coisa maligna, horrível, e separa verdadeiros amigos. Separa irmãos, separa todo mundo. Por isso que a palavra para caluniador é diabolo. Porque aquele que faz fofoca, aquele que semeia essas palavras entre irmãos, ele separa. A palavra diabo tem dois sentidos, né? Significado. É aquele que resiste a toda a verdade, resiste ao próprio Deus, mas também pode ser aquele que se coloca entre duas pessoas para dividir. Então, se você vê alguém que está dividindo amizade, relacionamento, essa pessoa é um diabo. Necessariamente não é o diabo, mas é um diabo. É um diabo, está cumprindo certinho o papel do diabo. Por isso que Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo. Mas por quê? Porque vocês fazem o trabalho do pai de vocês. Pô. O trabalho do pai de vocês é mentir, vocês mentem muito bem. O trabalho do pai de vocês é chegar aqui e dividir as pessoas. Vocês fazem isso muito melhor do que ele, até às vezes. E vocês estão se aperfeiçoando nessa relação com o pai de vocês. E o pai de vocês tem essa característica. Quantos de vocês me entendem? De verdade. Por que a cruz nos custa tanto, irmãos? Como disse, a cruz fala de morte. A cruz fala de renúncia. A cruz confronta nossa miséria, nosso pecado. E ela, de verdade, ela vai operando em nós de um jeito que a gente vai ficando cada vez mais, acho que a palavra quebrantado, cada vez mais dependente de Deus, cada vez mais rendido. A palavra rendição aí é baixar as armas, né? Como eu falei, você para de lutar. A gente para de lutar quando a gente toma a cruz. Jesus falou, se alguém quer vir após mim, faz o quê?
negue-se a si mesmo. Veja bem, tome a sua cruz. Não é coloca a cruz no ombro do irmão para ele andar. Isso não tem valor para Deus. O valor é quando você faz a tua escolha deliberada, quando eu faço a minha escolha deliberada. O valor para Deus é quando eu tomo a minha cruz e sigo Jesus. Não existe valor para Deus quando alguém coloca a minha cruz no meu ombro. Deus nem quer isso. Deus quer que eu mesmo, deliberadamente, escolha a cruz e siga a Jesus. Agora, que essa cruz, ela desce ao mais profundo da minha raiz, desce. Semana passada, como eu falei, eu estava lá com as irmãs, né? Eu até gostaria, eu não sei aqui quantas igrejas nas casas estão representadas hoje aqui. Quantas igrejas na casa tem aqui hoje representada? Levanta a mão assim. Tá bom, 1, 2, 3, 4. Fala o seguinte, eu vou pedir para as mulheres levantarem a mão, porque tem mulher em tudo que é igreja na casa, ou tem igreja na casa só de homem? Tem não, tem de jovens, mas só de homem ainda não tem, né? Normalmente a igreja na casa é saudável, né? Pega para mim uns DVDs aqui, eu queria te dar um presente, irmão, fazer uma propaganda ao mesmo tempo. É presente mesmo. É que eu pedi os irmãos para fazer o seguinte, eu vim aqui, vou abrir esse parênteses, eu quando vim esse final de semana, eu tinha inicialmente começado com a Graziela, para a gente ter um tempo com as mulheres. Só que por alguns motivos, algumas forças contrárias à nossa vontade, nós acabamos deixando esse tempo com as mulheres. Mas eu estive semana passada falando para um grupo de cerca de 300 irmãs que se juntaram debaixo de um temporal. Eu achei até que foi um milagre, mulher debaixo de chuva, né, cara? Porque mulher e chuva não combina, né? A chapinha vai embora, né? E aí, debaixo daquela água, eu falei, Denise, não vai vir ninguém. De repente, uma invasão de mulheres lá. E como os irmãos filmaram, eu fiz um pedido a eles, eu falei, irmãos, eu estou indo para Curitiba, semana eu queria muito poder levar o conteúdo dessa conversa. Então eu queria fazer o seguinte, eu queria que cada igreja na casa, uma irmã levantasse a mãozinha aí, para você se comprometer, é um compromisso que eu queria que você assumisse comigo, você se comprometer a passar o vídeo e assistir com as irmãs. O título dessa mensagem é uma instrução, né? É Instrução para as Professoras do Bem. Depois você vai entender por que essa mensagem tem esse título. Instruções para as Professoras do Bem. A minha intenção inicial era falar só com as mulheres mais maduras. Mas a irmã falou assim, não, deixa as mais novas vir. Eu falei, então, abre geral. Aí vi as mais velhas, vi também as mais jovens. Mas eu queria que cada igreja na casa tivesse um DVD desse aqui. Se os homens quiserem assistir também, eu acho que vocês não vão perder não, acho que vai ser legal, principalmente porque quem dá a instrução para ensinar as mulheres mais velhas é Paulo falando com Tito. Imagina, Paulo chama Tito, Paulo pega um filho mais novo e diz assim, por esse motivo te deixei em Creta, para que você coloque as coisas em ordem, constitua proibido, ensine as mais velhas. Imagina, Tito ensinando as mulheres mais maduras, para que as mais velhas ensinassem as mais novas. Então, é muito importante que o homem também saiba o que ensinar para a mulher. O homem de verdade, tá? Então, está aqui na mão, está ali com o Anderson Paes. Você, antes de sair, por favor, pegue esse DVD. Por que eu mencionei ele? Porque é o seguinte, eu estava lá conversando com as irmãs, e eu acho que é muito oportuno tocar esses assuntos, mês internacional da mulher, né? É o mês das mulheres? Não é por isso não. Eu acho oportuno tocar esse assunto, porque quando a gente fala da cruz operando na vida das pessoas, às vezes a gente não dimensiona a cruz na nossa própria vida. Então vou pegar o caso da mulher, porque eu acho que está em voga, né? O caso das mulheres é o mês que está se falando, né? De repente, se vier alguma outra inspiração, eu toco o assunto dos homens também. Até porque o ano passado a gente descascou os homens bastante, né? Acho que é legal também dar uma descascada nas meninas. O que acontece? Eu estava citando para as irmãs algumas armas que as mulheres usam para manipular e governar. A mulher mais famosa na Bíblia, nesse assunto, é uma mulher chamada Jezabel. É a mais famosa, né? Mulher de Acabe,
do rei de Israel, que foi um cara que muita gente, quando pensa em Acabe, pensa num banana. Cara banana, que cara que não era uma pessoa que agia, que governava. O que Jezabel fazia? Qual era a arma de Jezabel? Jezabel era uma prostituta, além de rainha, esposa de Acabe. A Bíblia chama ela de prostituta e adúltera. Aí você diz assim, mas Franco, como é que essa mulher casada se prostituía? Como é que essa mulher casada, ela adulterava? É simples. Ela era uma rainha de origem sírio-fenícia, não era judia, não era de Israel. Ela, quando casou, o casamento dela foi um casamento político arrumado, e como condição para seguir casada com Acabe, a condição dela era que os deuses dela fossem respeitados. E ela servia 2 demônios famosos na Bíblia. Um se chama Baal e o outro se chama Astarote. Baal podia também ser simbolizado por um órgão sexual masculino. Baal era o potential, o poder sexual masculino. E Astarote, no altar de Astarote se encontravam algumas figuras do órgão sexual feminino. Então tu viu que Jezabel era um negócio, né? Ela misturava fogo com terra, né? O negócio era absurdo. E era uma prostituta. O culto a Baal era uma orgia. Ela fez um templo para Baal. Baal era adorado num lugar com sexo explícito. Então, os sacerdotes, as sacerdotisas de Baal e Astarote, transavam, né? Eu até, essa semana, eu conversava com um rapaz, um homem, né? Já é um homem, que ele fala que já há muito tempo que ele não consegue largar a pornografia. Eu falava para ele, eu falei, querido, você assiste culto pela internet? Ele falou, como é que culto pela internet? Eu falei, assisto culto pela internet. Não, eu falei, isso que você assiste é um culto. A pornografia é um culto, pela internet. Os adoradores de Baal assistiam ao vivo. Ia lá no templo e assistia aquela porcaria toda ao vivo. Você assiste pela internet. Tem gente que assiste pela televisão. É o culto que era ministrado a esses deuses. A coisa não era considerada assim, prostituição para eles, porque era um serviço, era um culto, era um serviço sacerdotal. Então eles consideravam que o cara estava prestando um culto a fulano, mas na verdade toda aquela orgia, aquela safadeza, era o serviço que Baal exigia para ele e que Astarote também exigia para ela. Isso, em alguns lugares, você vê que isso é muito prático, né? Hoje virou uma coisa comercial, é uma indústria poderosa, a indústria da pornografia, mas não deixa de ser a mesma porcaria. É o mesmo lixo. Mas Jezabel, ela usava todo esse poder de sedução para manipular Acabe. Então eu fico imaginando assim, imagina uma mulher que sabe que tem um espírito de sensualidade, porque sensualidade, irmãos, não é se você veste saia ou calça comprida, isso já foi o tempo, né? Lá dos velhos tempos pentecostais que dizia que a mulher de calça comprida, do templo lá que Alexandre congregava lá, que dizia, Alexandre, sinto muito, estou te vendo, eu sei que a tua origem. Então, não era assim, Alexandre? A mulher de calça comprida era sensual, a mulher de saia era santa. Só que tem saia que é mais sensual que calça comprida, né? Depois a gente descobre isso, quando a gente percebe o poder da sensualidade. Agora, quão difícil uma mulher vai se arrepender da sensualidade quando ela usa esse poder para manipular o marido? Como é que ela vai se arrepender disso? Nunca. Vai se arrepender? Nunca. Agora, se ela começar a caminhar com Jesus, Jesus vai começar a querer limpá-la dessa porcaria. Vai querer limpá-la, porque a cruz vai tocar essa área da vida dessa mulher. Mas não é só... Eu expliquei para as irmãs, eu falei, irmãs, a arma de manipulação não é só sexo, não. É um equívoco pensar que a mulher só manipula o homem com sexo. E eu contei uma história para as irmãs de uma mulher que eu conheci, que ela foi violentada dentro de casa, na presença do marido e dos filhos. Os bandidos entraram, foi uma coisa massacrante. Eu penso que um trauma desse é muito difícil a pessoa realmente se liberar. Mas essa mulher nunca, a meu juízo, nunca quis ser curada. Aí você pergunta, por que, Franco, que essa mulher nunca quis ser curada? Porque com o passar do tempo, ela descobriu o poder daquela ferida. O poder da ferida tem poder. Você se lembra daquelas tiazinhas, aquelas manhinhas,
que quando começava a dar confusão em casa, vou morrer do coração, olha meu coração, vou morrer do coração. Ele nunca morria do coração, a briga parava, nunca. Vocês estão rindo porque vocês lembram dessa história, né? Quando a velhinha via que o negócio estava feio e que ninguém ia sossegar, ela apelava para o coração. Apelava e começava a dar... E nunca morreu com isso, nunca. Confusões. Eu assisti várias confusões, mas todo mundo apaziguava. Apaziguava. Eu conheci uma senhora, Dona Pimenta, você lembra da Dona Pimenta? A Dona Pimenta deu muito trabalho para a gente, porque a Dona Pimenta, ela pegava um demônio, ou o demônio pegava ela, não sei, acho que no começo o demônio pegava ela, depois ela que pegava o demônio. Vou explicar. Sei que você está achando engraçado, mas a história é assim. No começo, realmente, ela ficava possessa pelo demônio. E ela viu que o demônio, quando pegava ela, os filhos, que eram tudo chincheiro, gostavam de maconha, cocaína, tudo ficava lá. E tudo ia para a reunião, ficava tudo vidradão, assim. Né? Ela, quando o demônio pegou ela a primeira vez, o demônio partiu para dentro dos filhos, para quebrar. E, vou te matar! Os outros ficaram piano. Sabe o que é piano, né? Piano é sossegado por um tempo. Pianinho. Quando ela percebeu que o demônio que pegou ela deixava a garotada tudo quieta, o que ela começou a fazer? Aí ela pegava o demônio. E os irmãos estavam angustiados, falando, a gente tira o demônio da Dona Pimenta, mas volta, tira, volta. Essa mulher não fica livre nunca. E toda vez que o demônio pegava, e agora não era o demônio que pegava, era ela que pegava, ela partia para você, sabe aquela cocaína que você cheirou, fui eu que botei no teu nariz. O garoto ficava tudo fissurado, ficava tudo desesperado, vou te matar de tanta maconha, seu infeliz, e falava assim. E os garotos ficavam, era assim, não era assim, Denise, era exatamente assim. Mara, ela pegava o demônio e já corria para os filhos, cara. Eu falei, Senhor, como é que vai ser o final dessa história? Porque isso precisa ter um fim. E um dia o Espírito Santo me deu convicção de que ela era a que estava pegando o capeta. Que ela espiritualizou aquela possessão, idolatrou aquela possessão, e ela então tentou manipular os filhos com aquela possessão. E a última vez que a Dona Pimenta pegou o demônio foi assim, ela pegou, todo mundo já queria correr, eu falei, corre não, já comigo. Chamei ela no cantinho e falei, Dona Pimenta, a senhora não precisa fazer isso não. Por favor, para com isso. Não vai ser assim que seus filhos vão se converter. Nunca mais pegou o demônio, nunca mais. Os irmãos falaram assim, pô, Franco, foi poderosa aquela oração, hein, cara. Dona Pimenta nunca mais baixou. Eu falei, cara, a história, depois eu conto a história. Era assim, uma conversa. Mas essa amada que foi violentada, ela descobriu o poder da ferida. E quando ela descobre o poder da ferida, ela idolatra a ferida. Então ela pode escolher ser curada da ferida e ela pode escolher idolatrar a ferida e usar a ferida. Porque ela descobriu que aquela ferida tinha um poder sobre o marido. E a cruz? A cruz confronta tudo isso. A cruz é contra tudo que é manipulação. Olha para Jesus. Jesus é imanipulável. Você não vai ver nunca ninguém, se você ler os evangelhos, você vai ver que ninguém consegue manipular Jesus. Ninguém consegue. Nem naquela pressão maior de dizer assim, Senhor, todos estão te procurando aí, tá. Jesus falou assim, vamos para outra cidade. Jesus abandonava as multidões, vamos para outra cidade. Porque para isso eu fui enviado. Eles procuravam Jesus porque Jesus estava orando, sempre em secreto, em particular. Jesus não se movia na pressão, nem dos gregos. Eu falava hoje com o Sandro, os gregos também correram atrás de Jesus. Eu acho que os discípulos sempre apareciam para dizer assim, Senhor, mestre, vamos falar, mestre, já vem alguma coisa aí. Mestre, os gregos também te querem. Todos queriam Jesus. Todo mundo queria manipular de algum jeito. Né? Hoje existem muitas ferramentas de manipulação, dinheiro,
Tem homens que manipulam mulheres também, a gente falou isso no encontro de homem lá. Quando o homem não é líder, quando ele não é um pastor de fato da família, que a mulher pode segui-lo porque ele é um modelo, ele começa a dar presente, tirar presente, dar carro, devolve o carro, devolve a chave, fica manipulando a mulher com presente, com coisa que dá, com coisa que tira, feio demais. E a cruz de Jesus é contra tudo isso. Por que a gente não quer a cruz? Porque a cruz aniquila tudo que é da velha criação que a gente cantou aqui. A cruz aniquila, ela é contra todos os nossos arranjos, todas as nossas jeitinhos, todo o nosso jeitinho brasileiro, que eu descobri que o nosso jeitinho não é nem brasileiro, porque os judeus já tinham o jeitinho deles também lá. Jeitosamente, disse Jesus, os judeus, eles costumavam jeitosamente mudar o mandamento de Deus em tradição humana. Então eles davam o jeitinho deles também. Esse negócio de jeitinho não é brasileiro, não, é velho, mais velho que Adão. O negócio é sempre alguém dá um jeitinho para alguma coisa. Mas a cruz é contra todo jeitinho. A cruz é exatamente o que é. A verdade é a verdade, a mentira é a mentira. Né? Porque você pode contar uma história espetacular. Eu já lembro de histórias espetaculares. Eu me lembrei de uma agora, muito interessante. Duas histórias parecidas, que envolvem também essa coisa de manipulação. Uma irmã, numa cidade aqui do Brasil, que dizia que foi violentada desde nova, e estava um drama, e você percebia que aquilo ali também manipulava, quebrava o marido. A hora o marido estava bem, daqui a pouco o marido estava com ódio até do cunhado dela, porque quem costumava violentar, segundo ela, era o cunhado. E um dia eu falei, vamos parar, vamos sentar, vamos conversar com você sobre essa história. Aqui à mesa, à luz. Me conta como é que foi a tua história. Eu ia lá para casa do meu cunhado me violenta. Quantos anos você tinha? 11, 12, 13. Foi dos 11 aos 14. Eu falei, dos 11 aos 14 tu não era mais boba, não. Começa assim, dos 11 aos 14 você não era mais boba. Mas me conta a história direito. Como é que era esse abuso sexual? Meu cunhado, ele aproveitava quando minha irmã não estava em casa, então ele abusava de mim. Mas por que você ia para lá quando tua irmã não estava em casa? Se você sabia que teu cunhado abusava de você quando tua irmã não estava em casa, eu te pergunto, o que você ia fazer lá? No horário que você sabia que tua irmã não estava em casa, o que você ia fazer lá? Aí chora, se quebranta e diz, eu gostava. É isso. Essa é a verdade, filho. Você gostou do negócio. Fala abertamente. Culpa não se resolve com transferência. Você não trata da culpa. A culpa é muito ruim. Deus não quer culpa sobre nós. Culpa você não resolve passando para outro. E culpa você não resolve também negando o pecado. Você sabe como é que a culpa se resolve? Com perdão. Culpa é assim, nós assumimos e Deus perdoa. Nós assumimos e Deus perdoa. Nós assumimos o pecado e Deus nos liberta de toda a culpa. Você diz amém ou não? Amém ou não? A coisa é assim. Lembrei de uma outra pessoa, de uma outra menina, uma senhora já fora do Brasil, num contexto desse, que ela também, ela fazendo hemodiálise, um dia ela caiu com um cara que fazia hemodiálise, que era parceiro de... Quando se investigou a vida dela, ela falou de violência e tal. Eu falei, irmãos, vai no fundo, vai na raiz, vai com a cruz, porque a cruz, ela toca tudo. Aí também se descobriu histórias como essas. Histórias de pessoas que contam uma história muito triste e que depois ficam sustentando toda a miséria dela na história triste. Eu passei por muitos anos assim. Sou filho de mãe solteira. Não tem o nome do meu pai na minha identidade. Não tem. Se você procurar, aqui tu não vai encontrar. Então eu sou um cara já renegado desde criança. Conheci meu pai com 39 anos, já cristão, só para você entender. Então, os primeiros anos da minha vida, não conhecia meu pai. Casei, comecei aquela vida de adultério miserável, fui um péssimo marido, a quinta potência de qualquer um que pode imaginar, porque eu não apenas me prostituía, eu levei minha esposa à porta do pecado várias vezes, porque eu nunca me preocupei com isso. É aquela vida típica do cara que está no pecado, no Rio de Janeiro, no samba, sué e cerveja lá. Vivi aquela vida miserável, então não tinha, mas eu sempre me justificava em quê? Quase cantei aquela música do Leno Lilian.
Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Você não lembra dessa música não, né, Amara? Amara lembra, Amara lembra. Tu lembra. O que eu dizia? Eu sou rebelde porque o mundo me fez rebelde. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não conheci meu pai. Eu quando ficava chapadão, que Chico Buarque tinha uma música que dizia assim, ele vinha sem muitas conversas, sem muito explicar, eu já começava, subia, e pá. Eu só sei que falava e tá, e cheirava, gostava do mar. Sei que tinha tatuagem no braço, dourado no dente. Minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Laiá. Vida miserável. Mas justifica. Justifica, porque você diz assim, olha que vida miserável que eu tenho. Agora, irmãos, Jesus entrou na minha vida. Jesus amou essa coisa horrível, essa pereba humana. Jesus amou. E não apenas me amou e me chamou, me escolheu, porque ele escolheu as coisas loucas do mundo, diz a Bíblia. Os fracos, os que não são, nada para confundir os que são. E por que eu vou me justificar nessa desgraça toda da minha vida? Qual a desculpa que eu vou dar para Deus? Que isso, amado? Não cabe, simplesmente não cabe. Não cabe idolatrar ferida. Não cabe espiritualizar, não cabe ficar usando ferramenta para manipular as pessoas. As pessoas devem estar conosco porque Jesus flui em nós. Porque o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo está jorrando. Manipulação, prisão, cativeiro, isso não provém de Deus. E a cruz é contra tudo isso. A cruz liberta, a cruz zera, a cruz cura. Agora, Franco, por que nós não amamos a cruz? Porque a cruz é contra a nossa natureza adâmica. Quem vai abraçar a cruz quando está usando um montão de coisa ruim para manipular outras pessoas? Quem vai querer a cruz? Ameaças. Quem vai querer a cruz quando você faz ameaças? Olha, vou embora de casa. Eu não sei até quando vou te aguentar. Tem gente até que vai mais fundo, né? Vou me matar. Não é verdade, faz a minha, diz que vai se matar. Tem filho que fala assim para o pai e para a mãe, vou me matar. A mãe fica desesperada, faz qualquer coisa. Não, meu filho, por favor, não. A igreja está me oprimindo, meu filho. A pressão está muito grande. Aí começa a levar o filho para tudo que é lugar e querer responsabilizar a igreja por algo que você é responsável. Eu digo para os irmãos, se teu filho não obedece a você, vai obedecer a quem? Tu acha que vai obedecer o pastor? Olha para mim, cara, olha aqui. Não obedece você que criou essa criança desde pequenininho, carregou no colo, ficou noite acordado, não te obedece, não te ouve. Vai ouvir a nós? Como, pô? Possível. A rebelião dela tem que ser tratada, ela não quer a cruz, pô. Ela não quer a cruz. Nós, por muitos anos, também educamos mal nossos filhos. Negociamos com nossos filhos muitas coisas. Na maioria das vezes a gente nem pastoreia filho, a gente resolve conflito, a gente administra conflito. Tem dois filhos brigando, é meu, aí meu pai chega lá, calma para você isso aqui, não vamos brigar não, isso aqui é teu. Pastoreou o quê? Você disse, você pode ser egoísta, você pode ser egoísta, vou resolver teu problema, você não precisa brigar não, toma que é teu. Deus faz isso com a gente. Tu acha que Deus vai ficar apaziguando o nosso ego? Vai. Mas a gente cria filho assim, onde o filho tem direito a tudo, a quebrar tudo, a falar, dominar, e acabou, a gente cria assim, depois chora, porque cresce. E ele cresce, tu acha que ele vai mudar, vai ficar mais santo com maturidade? Idade não santifica, porque se idade santificasse, nossos velhinhos seriam santos. E o que tem de velhinho safado não está no gibi. Não, o tempo vai passando, fica mais duro ainda, mais difícil pregar para o cara. Parece que o cara já conhece tudo, está velhinho todo corrompido de tudo, promíscuo. Nada, a idade não santifica nem um pouco. Estou falando velhinho e velhinha, tá, amado? Entende? As duas coisas. Porque você vê o tempo passar e você não vê santidade entrar.
Pelo contrário, você vê dureza. Quando Jesus falou, aquele que não tem pecado, se referindo à mulher adúltera, atire a primeira pedra, sabe o que a Bíblia diz? Que os velhos saíram primeiro. Mas por quê? Porque eram os mais pecadores. Os mais pecadores. Na verdade, sem Jesus, o tempo só vai acumular para a gente pecado. Vocês entendem o que eu falo, não? Amém? Estão entendendo na boa? Por que a cruz é tão difícil? Por isso, amado. Porque a cruz confronta aquilo que é da nossa velha natureza. E Deus vai fundo. Porque se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, meu irmão, Deus joga a luz nas mais profundas trevas do nosso coração. Agora tem que querer. Tem que querer. Tem que falar para o Senhor, eis-me aqui, meu coração está aqui, joga a luz. Você, puf, e aí vai doer. Vai doer. Você vai ver a cruz operando. Você vai ver a cruz operando. Amém? Então, quando a gente diz assim, rendido estou, a gente está dizendo, eu não luto mais. Carlos, quando ele diz assim, rendido estou, eu estou dizendo, eu não luto, eu me rendo, tu és mais forte que eu não posso contra ti. Agora a gente reconhece a condição de inimigo também, porque quando ele fala, rendido estou, eu estou dizendo, eu sou teu inimigo, sou inimigo da tua cruz, eu te quero, mas não quero a cruz, tu carrega, eu te quero, mas não quero o que está proposto para mim. Eu não quero. Quando eu digo rendido estou, eu estou dizendo, eu aceito o que tu tens para mim. Eu recebo o que tu tens para mim. Rendido estou é eu agora quero, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando eu digo rendido estou, a tua vontade é melhor que a minha. Rendido estou, a tua vontade é perfeita, boa, ela é agradável. Eu quero a tua vontade. Rendido estou, amado. A ansiedade vai embora. Aquilo que fica assolando nossa alma vai embora, porque não dá. A gente para de lutar, aquela crise toda vai embora, aquele estresse passa, porque a gente não quer dominar mais, a gente quer que Deus nos domine. A gente não quer governar mais, a gente vai cantar, governa, Senhor, governa, eu quero ser governado por Ti. Eu não quero mais manipular ninguém com nada. Eu quero baixar todas as minhas armas, todas, ainda que sejam feridas idolatradas por anos. Eu quero, em nome de Jesus, que Deus me cure, que Deus me limpe. É isso que é rendido estou. Rendido estou é eu paro de lutar para que a tua obra seja feita em mim, completamente. Tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me assento, quando me levanto. Rendido estou. Não luto mais contra ti. Você diz amém? Entenderam esse pensamento? Que o Senhor não diga para nós, arreda de mim, Satanás. Que o Senhor não diga, você só pensa nas coisas da terra. Você é terreno demais. Que o Senhor não diga isso para nenhum de nós. Que Ele diga, não, você, meu filho, cogita as coisas do meu coração. Você olha com os meus olhos. Irmãos, só para terminar, se cada um que está aqui me ouvindo, se cada um de nós, a começar por mim, ou em casa pelo DVD, ou sei lá, sua mensagem dessa chega para o YouTube, em qualquer canto, se cada um de nós decide olhar o mundo a partir dos olhos de Deus, e os olhos eternos, porque os olhos de Deus são eternos, a partir da perspectiva de quem está no trono reinando. O que você acha que aconteceria entre nós? Por que eu creio que a perseguição faria muito bem à igreja? Porque a possibilidade da morte nos faz pensar na vida eterna. Quando a pessoa está doente, com câncer,
alguma coisa qualquer, alguém vai lá e dá o diagnóstico, ó, você tem tanto tempo de vida. Essa pessoa, ela começa a pensar na eternidade. Ela sai do campo terreno. Aquelas coisas que normalmente o homem valoriza na terra e briga e faz questão, basta receber um diagnóstico que vai morrer, que tu vai mudar tudo. Você vai começar a pensar diferente. Se cara, vou morrer, vai acabar. E, meu Deus, eu vou acabar. E aí? E aí, o que tem valor de fato para nós? O que de fato tem valor para nós? Que o Senhor não nos leve ao caos. Hoje Denise usou uma frase à mesa lá, com os irmãos, dizendo, aquele que não se rende a Deus se rende ao caos. Não foi isso que falou? É uma frase do C.S. Lewis. Ela estava citando uma frase do C.S. Lewis, aquele que não se rende a Deus se rende ao caos. Que o Senhor não nos leve a uma rendição ao caos. Que Ele não tenha que provar como somos débeis, fracos, deficientes. Que a gente possa ver a glória de Deus e já se render hoje. Amém? Amém? Sem o caos. É melhor a cruz do que o caos. É melhor a cruz. É melhor uma escolha deliberada, consciente, do que Deus ter que provar para nós de que sem Ele nós não somos nada. Amém? Quem quer se render? Eu quero orar com vocês, amado. Deus me deu essa palavra, eu tenho certeza que essa palavra é para pelo menos um coração que está aqui me ouvindo. Eu tenho plena convicção disso. Pelo menos um de nós que está aqui precisa sair daqui com essa semente bem plantada. E eu vou dizer uma outra coisa. O Espírito Santo também me dá certeza de que aqui existem pessoas que valorizam feridas, que espiritualizam feridas e que idolatram feridas. Foi isso que me fez fazer aqueles DVDs ali, que eu fiquei tão motivado. Depois, quando eu cheguei aqui, eu tive certeza. Eu falei, não, Deus quer que eu fale esse tema de novo, porque aqui tem gente que idolatra a ferida, que usa a ferida para manipular, que usa a história ruim, usa a história triste para se justificar. Mas Deus não quer isso. Deus quer nos curar a todos. Deus quer nos libertar. Deus quer que o amor dele flua em nós tão tremendamente, tão abundantemente, que as pessoas sejam atraídas por esse amor. Amém? Sem manipulação. Nenhum perfume. As mulheres gostam de perfume, né? Os homens também. Mas nenhum perfume é melhor do que o perfume de Cristo. Disse Paulo que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Esse é o perfume de Cristo, esse é o perfume. Não tem arma maior do que o amor de Deus. Não tem nada mais tremendo que o amor. Você diz amém? Amém? Podemos orar? Pai, nós queremos compreender aquilo que não foi possível através dessa mensagem, Senhor. Nós queremos ir muito além contigo, Senhor. Muito além, Senhor. Nós não queremos ser encontrados como inimigos da tua cruz. A gente não quer viver, Senhor, cogitando apenas nas coisas dos homens. A gente não quer, Senhor, viver a vida como aquele que só pensa na terra. Pai, queremos abrir nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, para poder receber o Teu Espírito Santo, a bênção, a cura,